Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Nesta segunda-feira estamos iniciando mais uma semana. Nada de preguiça, nada de tristeza, nada de desânimo. Porque nós temos um Deus que venceu o poder da morte. Ele ressuscitou. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu posso ter esperança. Amado povo de Deus, convido você a ficar comigo aqui todos os dias, meditando, refletindo a palavra do Senhor. Ontem a gente refletia sobre a virtude da fé. A fé nasce da escuta da palavra. Às vezes a gente escuta tanta bobagem, tanta futilidade, tanta porcaria. Por que não parar todos os dias aqui para poder escutar a palavra de Deus? Seja sempre muito bem-vindo. Pega seu caderno espiritual, anota aquilo que é mais importante para você. Faz dessa reflexão a tua oração. Eu tenho certeza que seu dia vai ser muito melhor. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37. Lucas capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37, que diz assim: Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal, levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, certa vez eu fiz um retiro espiritual eu preguei um retiro espiritual a partir de um livro de um biblista italiano sobre as perguntas de Jesus. Esse biblista, ele foi pesquisar e ele descobriu que no Evangelho, Jesus ele fez mais perguntas do que fizeram a ele. E esse evangelho de hoje, esse trecho do Evangelho de São Lucas, que particularmente para mim é uma das passagens mais especiais para o meu coração, para o meu ministério, a chamada parábola do bom samaritano, e até mesmo em terapia, essa parábola já me voltou muitas vezes, já veio a mim muitas vezes, como algo característico da minha espiritualidade, da minha humanidade. Jesus, nesse trecho do Evangelho, ele faz muitas perguntas. Veja que um mestre da lei chega para Jesus e faz uma pergunta interessante: o que eu posso fazer para ganhar o céu, a vida eterna? Mas ele era uma pergunta meio que capciosa, né? Ele queria colocar Jesus em uma situação desconfortável. E o interessante é que Jesus ele não se apressa em responder. Jesus ele não quer dar uma resposta pronta. Ele devolve a pergunta. Jesus é muito sábio, é o mestre dos mestres.
E os mestres, eles sabem fazer boas perguntas. Às vezes a gente não precisa de respostas prontas. A gente às vezes precisa de boas perguntas. Durante o tempo que eu fiz análise, né, com o meu psicanalista, que já faleceu durante quase 4 anos, muitas e muitas vezes até me zangava, mas depois eu comecei a compreender a dinâmica. O Dr. Mário, ele me fazia muitas perguntas. Wilter, você não acha que isso aqui pode ser compreendido dessa forma? O que você me diz? E às vezes ele me dava uma pergunta, eu passava a semana inteira matutando aquela pergunta até a próxima sessão. Então, Jesus, ele faz isso. Ele faz perguntas. Quantas perguntas Jesus fez no Evangelho de hoje? E uma delas como é que você lê? Como é que você lê esse trecho da Escritura? Como é que você lê esse episódio da vida? Como é que você está lendo a sua depressão? Como é que você leu essa decepção? Como é que você leu essa traição? Como é que você leu você ser jogado para fora, você ser descartado, você que foi despedido, você que está com essa doença? Como você lê? Porque faz toda a diferença. Até mesmo as situações da nossa vida, coisas da nossa história, da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude, fatos que me marcaram profundamente. Como eu estou lendo isso? Como é que eu interpreto isso? Porque quando eu era criança e eu passei por um fato, eu entendi a partir da minha lógica de criança, mas hoje eu sou adulto. Então eu preciso fazer uma releitura de alguns fatos. Por exemplo, eu durante muito tempo carreguei no meu coração, isso aqui é uma confissão para vocês, mas graças a Deus já foi superado. O meu pai, ele trabalhava fora, então ele passava muito tempo fora trabalhando. E na minha cabeça de criança, eu só sentia a falta dele, só sentia a saudade dele. Então isso, durante um tempo, vinha a mim como se fosse um abandono. Depois de um tempo eu percebi que não, que ele estava ganhando o pão de cada dia para me sustentar, para o meu bem, para o bem da minha família. Eu tive que fazer uma releitura daquele fato da infância que, naquele momento, eu interpretei de um jeito errado. Eu não sei qual é a sua situação, mas que você precisa saber ler a vida. É muito interessante como a igreja ela nos ensina a ler os sinais dos tempos, né? Toda essa polarização que existe dentro do âmbito social, na política, dentro da igreja, né? Porque você é carismático, porque você é conservador, porque você é tradicionalista, não porque você é de um determinado movimento mais social. Enfim, às vezes a gente fica com tantas informações e a gente não sabe ler os sinais dos tempos. A gente não sabe ler aquela situação. E é muito necessário que a gente saiba ler, ver o que está acontecendo. Jesus faz essa pergunta: como lês? E aí ele conta uma parábola. Ele conta uma parábola para fazer aquele homem pensar, para fazer aquele homem refletir. E depois faz outra pergunta: quem foi o próximo daquele homem? Jesus faz outra pergunta para que aquele homem mesmo chegasse a uma conclusão. Então, meu povo, hoje eu queria que a gente pudesse começar a valorizar as perguntas que nos foram feitas, que nos são feitas até por a gente mesmo. Por que essa situação me incomoda tanto? Por que essa situação me abala tanto? Por que a postura dessa pessoa me afetou tanto? Eu saber ler aquele fato, saber ler os meus sentimentos, não negar, ler. Eu estou sentindo o quê? Eu estou sentindo raiva? Eu estou sentindo raiva. Eu estou impaciente? Eu estou impaciente. Eu estou triste? Eu estou triste. Eu estou alegre? Eu estou alegre. Saber ler as suas emoções, os seus sentimentos. Isso é um princípio de maturidade, uma maturidade que nos leva à santidade. Eu passaria horas falando sobre isso, porque eu vivo isso todos os dias, mas eu acredito que você entendeu. Sim ou não? Comenta aqui embaixo se você entendeu essa mensagem de hoje. Jesus diz: como lês? Como é que você está lendo a vida?
Como é que você está lendo a sua vida com Deus, os fatos da sua história? Pensa nisso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comenta, compartilha.